Café Bíblico. A Bíblia como fonte de inspiração para o conhecimento e o crescimento pessoal. Um podcast de Frei Dionis Rafael Paganotto. Bem-vindos a esse episódio do podcast Café Bíblico, que, como vocês sabem, a cada semana partilha uma reflexão e um café para atualizar algum conhecimento da vasta cultura bíblica e assim colaborar no conhecimento e no crescimento pessoal. 2020, episódio número 13. Ao longo da vida nós ouvimos muitas vezes aquela famosa frase: o dinheiro não traz felicidade. Porém, é imprescindível para realizar sonhos, estudos, viagens, realizações pessoais, tanto a nível profissional como familiar, social e assim por diante. Não tem como não usar o dinheiro para realizar aquilo que nos transforma em pessoas melhores e nos traz assim momentos felizes e no complexo geral também a felicidade. Sabemos, porém, que quando se menciona a questão do dinheiro é sempre um argumento muito delicado. Ainda mais quando se procura fazer uma reflexão ou se usa também a questão financeira dentro de uma comunidade eclesial, dentro de um contexto religioso. Quando se fala de serviço, conhecimento, são muitas coisas nas quais as pessoas têm pontos de vista iguais ou ao menos parecidos. Agora, quando toca o bolso, quando se fala de dinheiro, investimento e assim por diante, é sempre algo que pode parecer um pouco invasivo. Dedico então o episódio do podcast dessa semana para uma distinção que, creio eu, muita gente já fez ou já ouviu falar, entre preço e valor. Ou seja, o preço é aquilo que se calcula, enquanto que o valor é algo muito mais pessoal, abstrato, algo que está relacionado a cada um de nós. Podemos dizer que o preço é para todos e o valor é individual. Sendo assim, o tema do podcast dessa semana é o seguinte: dar valor ao que não tem preço. Um texto bíblico. Jesus fez muitos discursos sobre dinheiro, doações, dízimo. Eu não vou usar nenhum daqueles para reflexão, mas eu quero propor uma meditação sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos, quando Jesus expulsa um espírito ou espíritos impuros de um homem e essa legião que se apresenta vai até uma manada de porcos que acaba se jogando no mar. Jesus e seus discípulos chegaram do outro lado do mar da Galileia, à região dos Gerazenos. Um homem possuído saiu de um cemitério e veio ao encontro de Jesus. Os Gerazenos tentaram muitas vezes dominar esse homem com correntes e algemas, mas ele arrebentava tudo. Ele girava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e se ferindo com pedras. Jesus disse: Espírito impuro, sai deste homem. O homem se aproximou e se ajoelhou diante de Jesus e gritou: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que você quer de nós? Os espíritos impuros suplicaram para não serem expulsos daquela região. Jesus permitiu que eles entrassem em uma manada de 2.000 porcos que estavam em uma montanha próxima. Os porcos então se jogaram de um precipício e se afogaram no mar. Os trabalhadores fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos. Alguns gerazenos chegaram e se assustaram quando viram o endemoniado sentado e tranquilo. Os gerazenos, então, suplicaram que Jesus deixasse o território deles.
Um café ajuda a refletir. Para contextualizar esse evangelho que nós acabamos de ouvir, é necessário entender um pouco de geografia, um mínimo indispensável. Jesus está do lado da Galileia, a sua região de predominância judaica, atravessa aquele lago também chamado de Mar da Galileia e vai do outro lado em uma região que os judeus consideravam como pagã. E ali ele encontra, no primeiro momento, este homem e depois alguns habitantes daquela região, que eram denominados gerazenos, ou seja, pessoas que tinham pouco contato com os judeus. Por isso que até um pouco mais adiante no Evangelho, eles pedem que Jesus deixe o território. Quando um judeu encontrava um pagão, procurava manter a distância para não se tornar impuro, ou seja, pecador. Os judeus tinham muito essa mentalidade: se eu toco alguma coisa que não foi purificada, aquilo me transmite algo impuro. Aí eu vou ter que fazer uma série de rituais, orações, até sacrifícios, para readquirir a pureza e assim estar em comunhão com Deus. Então esse homem é um pagão, endemoniado, e estava num cemitério em meio a tumbas e sepulcros, ou seja, era o top do impuro. É interessante que na época de Cristo nós temos muito essa visão. Aquilo que eu não consigo explicar, certos distúrbios, traumas, doenças, era quase automático dizer que era um espírito impuro. Não que isso não tenha uma influência maléfica, negativa, muito pelo contrário. Porém, era um modo antigo de explicar aquilo que não se conseguia. É interessante que o Espírito não quer deixar aquela região. Não nos expulse daqui. E Jesus, como se estivesse negociando com aquele Espírito, então você pode ir até aqueles porcos. Enquanto que o Espírito pode permanecer ali, a população daquela região, quando sabe através dos trabalhadores tudo o que aconteceu, pede que Jesus deixe a região. Jesus deve deixar aquela região além do Mar da Galileia, enquanto que a legião, os espíritos impuros, podem ali permanecer. Isso indica que os gerazenos não reconheceram Jesus, enquanto que o espírito, a legião, reconheceu. Depois, quando esse espírito impuro vai até aquela manada, é aqui um dos pontos mais complicados. Na minha opinião, uma das coisas que mais me incomoda um pouco nessa narração. Porque é óbvio, são 2.000 porcos, pessoas que trabalhavam, pessoas que tiravam o sustento daquilo. É até se questionar por que Jesus permitiu, sabendo que aquilo poderia ter acontecido. Os pagãos comiam e cuidavam de porcos, os judeus não. Entrava também naquela questão da pureza alimentar. Um judeu nunca comeria carne de porco. O mal vai até os porcos e retorna ao seu ambiente de origem, porque aqui o mar, a água, também tem essa simbologia. Algo que eu não consigo controlar e de onde vem o mal. A legião retornou através dos porcos que se jogaram naquele precipício abaixo, de onde tinha vindo, e permanece naquela região. Tanto que naquele mesmo mar é quando Jesus caminha sobre as águas para demonstrar a sua potência, o seu poder e dominar o mal. Eu mencionava que esse episódio é um pouco estranho ou até incomoda, porque se fizéssemos alguns cálculos, hoje o quilo de carne de porco, digamos assim, vivo, entre 5 e 6 reais. Não sabemos o peso médio daqueles porcos. Se fosse também uma média, eu procurei um pouco na internet, teria em torno de 50 a 100 quilos, coloca 70. Se fizéssemos o cálculo, 2.000 porcos, vezes 70 quilos cada um
pouco próximos do abate, e uma média de R$ 5 por quilo, você sabe quanto custava aquela manada de porcos? Em preço de hoje, em torno de R$ 700.000. Isso demonstra o valor daquilo ou demonstra só o preço daquilo? Que é um pouco o tema do podcast de hoje. Aqueles porcos tinham um preço fixo que é possível ser calculado, mas ao mesmo tempo tinham um valor, porque tinha trabalhadores, pessoas que tiravam seu sustento e tudo aquilo, por causa do mal, se perdeu. O mal faz com que o preço se transforme em prejuízo e o mal faz com que o valor de tudo aquilo, infelizmente, se perda. Quando os gerazenos, que foram avisados das cidades e dos campos, chegam àquele local, vêm os porcos mortos no mar, vem um endemoniado, uma pessoa que eles eram impotentes para dominar, que está ali, são, tranquilo, bem. Quem é o culpado de tudo isso? Jesus. Os gerazenos representam aqueles que olham só o preço. Perdemos os porcos, tivemos prejuízo. Eles não olham o valor da vida humana. Aquele homem que agora está são, tranquilo, bem. Obviamente seria muito mais interessante que o homem estivesse bem e os porcos fossem preservados. Mas aqui se perderam os porcos e se salvou aquele homem. Enquanto Jesus olha o valor daquele homem, os gerazenos olham o preço, o prejuízo que se perdeu. Por isso que colocar na balança preço e valor é sempre algo delicado. Os gerazenos tinham razão? Eu diria de sim, porque tudo aquilo terá um prejuízo enorme. Mas ao mesmo tempo, olha só uma vida que se salvou, olha aquilo que foi preservado, olha o valor que representa aquilo que Jesus fez. Esse colocar na balança, repito, é sempre delicado. E cada um vai, à luz daquele preço fixo, ver se o valor é inferior ou superior. Cada um tem uma relação diferente com o valor dado ao salvar a vida daquele endemoniado. Por isso que é possível comprar quase tudo que tem preço. 2.000 porcos, por exemplo. Porém, é necessário conquistar aquilo que tem valor. Aquilo que não tem preço, que seja a saúde física, emotiva, aqueles momentos significativos que deixam uma marca na vida de cada um de nós e que o dinheiro ajuda num certo momento a chegar lá, mas nunca vai conseguir englobar o todo. Ainda mais falar de preço e valor nesse momento tão atribulado que nós estamos passando da pandemia é ainda mais significativo. Dói no coração ver tantas pessoas em dificuldades financeiras, não podendo trabalhar, desenvolver as suas atividades, tantos ramos econômicos, sociais, familiares que foram um pouco interrompidos e não se sabe quando serão retomados. E é aqui justamente que se coloca na balança o que tem preço e o que tem valor. De fato, todos nós gostamos de muitos bens de consumo. Eu poderia fazer uma longa lista. Algo que, se quando temos, nos faz bem. Porém, com o passar do tempo, nós vamos percebendo, amadurecendo, conhecendo um pouco mais, que certas coisas que dávamos tanto peso ou até um valor excessivo, que era possível ser adquirido com o seu específico preço, aquilo não tem todo aquele valor que nós imaginamos. Amadurecer, conhecer, digamos também evoluir pessoalmente, nos demonstra que, a partir de certas etapas da vida, preferimos aquilo que tem valor e não tanto aquilo que tem um preço.
E esse é o câmbio de perspectiva que Jesus oferece. Enquanto que aquele homem não tinha valor para os gerazenos, para Jesus ele tem muito valor. Por outro lado, aquela manada de porcos com um preço determinado tinha um grande valor à população daquela região, com a devida razão. Para Jesus aquilo não tem um valor tão alto. Em suma, os gerazenos colocavam os porcos acima do homem. Jesus faz o contrário. Coloca o homem, a humanidade que sofre com o mal, acima dos bens de consumo. Aquilo que para mim tem um valor muito grande, pode ser que para aquela pessoa que me está ao lado não tenha um valor assim tão grande. E eu respeito tudo isso. Não podemos querer que a nossa régua meça a vida dos outros, e muito pelo contrário, aquilo que talvez para alguém tenha um valor enorme, os princípios, a moral e assim por diante, pode ser que para mim não tenha ainda aquele valor tão grande. Aquela régua não pode vir em todos os momentos medir aquilo que para mim, naquele momento, talvez não tenha tanto valor assim. Considerações finais. Faço então as considerações finais dessa simples reflexão sobre preço e valor num episódio específico do Ministério de Jesus, fazendo uma citação de Warren Buffett. Preço é o que você paga, valor é o que você leva ou recebe. Isso indica que o preço é passageiro, enquanto que o valor resta. O valor deixa marcas na vida de cada um de nós. De fato, tudo tem um preço, exceto as coisas mais importantes. Aquilo é inegociável, não tem preço, porque tem um determinado valor. E ser uma pessoa de valor é aquilo que todos nós, creio eu, almejamos. É aquilo que nós deixamos, é o legado que permanece. Repito, são as marcas da vida que são deixadas, aqueles rastros que quando alguém se recorda de mim, de você, de cada um de nós, não vai se recordar de um número, de um preço, mas vai se lembrar de um valor, de algo que não é comprado, mas que permanece, que foi conquistado, que pode ter transformado certos momentos na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Jesus tinha uma grande capacidade de reconhecer o valor das situações e das pessoas. O preço era uma consequência, o sucesso é uma consequência. Um abraço, abençoada semana.